Abri os olhos. Mas não era como acordar de um sonho. Era como se pela primeira vez eu realmente estivesse enxergando. Não havia paredes, não havia céu, não havia chão. Apenas uma luz impossível de descrever. Ela atravessava minha alma. Meu coração começou a acelerar. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então ouvi uma voz. Era uma voz que parecia existir antes mesmo do universo. Ela dizia: "Você finalmente chegou ao lugar onde nenhuma máscara consegue sobreviver." Meu corpo inteiro estremeceu. Eu tentei falar, até que consegui sussurrar: Quem está aí?" A voz respondeu: "Você me chamou durante toda a sua vida." Naquele instante, minhas pernas cederam. Caí de joelhos. As lágrimas começaram a escorrer. Era Deus. Nenhuma outra presença poderia produzir ao mesmo tempo tanto temor e tanta paz. Ele falou novamente: "Você passou tantos anos perguntando onde eu estava, e hoje você descobrirá que eu nunca saí do seu lado." A luz começou a mudar. Diante dos meus olhos surgiu uma pequena criança. Era um bebê. Reconheci aquele rosto. Era eu. Vi minha mãe segurando meu corpo pela primeira vez. Vi pessoas sorrindo. Vi lágrimas. Vi esperança. Deus disse: "Antes que qualquer pessoa pronunciasse seu nome, eu já conhecia cada dia da sua vida." As imagens começaram a correr como um rio. Minha infância, os dias felizes, as noites em que chorei escondido. Então Deus perguntou: "Você lembra daquele dia?" Uma cena apareceu. Eu era apenas um menino. Estava chorando sozinho. A voz disse: "Você acreditava que estava sozinho. Mas fui eu quem enviou aquela pessoa para abraçar você." Outra lembrança apareceu. Um acidente. Por muito pouco eu não morri. Deus disse: "Você chamou de sorte, mas foi minha misericórdia." Até que tudo mudou. As imagens ficaram escuras. Vi a primeira mentira. O orgulho. A raiva. O egoísmo. Escolhas que afastaram gente que me amava. Meu peito começou a doer. Baixei a cabeça. Não queria mais olhar. Mas Deus disse: "Não desvie os olhos. Você sempre pediu para conhecer a verdade. A verdade também dói." Apareceram pecados que eu acreditava estarem enterrados. Aquilo que escondi. Minhas lágrimas caíam sem parar. Então surgiu uma fumaça. Vi a primeira vez que fumei maconha. Lembrei da falsa paz. Depois os dias difíceis. Vi quantas vezes prometi abandonar. Quantas vezes chorei depois. Quantas vezes voltei ao mesmo lugar. Levantei a cabeça e gritei: "Por quê? Por que eu continuo preso? Tu ressuscitaste mortos. Por que não me libertas?" O silêncio tomou conta. Então Deus falou: "A transformação de um coração é um milagre ainda maior. Os cegos que enxergaram voltaram a morrer, mas aquele que nasce de novo recebe uma vida que a morte não pode destruir. Você pede que eu retire sua luta, mas raramente me pede para transformar seus desejos. Você quer uma porta aberta, enquanto eu estou reconstruindo a casa inteira. Meu filho, existe uma batalha acontecendo dentro de você. Sua carne deseja uma direção. Seu espírito deseja outra." Vi todas as vezes em que usei a maconha para fugir. Não era apenas o cigarro, era o vazio, era a ansiedade, era o medo. Deus disse: "Seu problema nunca começou na fumaça. Começou muito antes. Você tentou anestesiar uma ferida que somente minha presença pode curar. Você pede libertação, mas continua frequentando lugares que alimentam suas correntes. Pede força, mas abandona a oração. Você é responsável pelas escolhas que faz, mas nunca esteve sozinho. Quando caiu, eu estava ali para levantar você." Levantei os olhos. Pela primeira vez senti esperança. Deus disse: "Olhe novamente." Você sabe por que Pedro afundou sobre as águas? Pedro afundou porque tirou os olhos de mim. O problema nunca foi o tamanho das ondas. Sempre foi para onde ele escolheu olhar. Você passa mais tempo olhando para o vício do que para minha graça. Comece a declarar o que minha palavra diz sobre você. Então perguntei:
Senhor, ainda existe esperança para alguém como eu? A resposta veio: enquanto houver fôlego, existe esperança. Meu peito finalmente encontrou paz. Deus nunca havia desistido de mim. E talvez esse sempre tenha sido o maior milagre. De repente, vi a terra. Bilhões de pessoas. Havia algo estranho. Elas acreditavam estar sozinhas. E não estavam. Atrás de cada decisão, existia uma batalha invisível. Não era uma batalha de espadas. Era uma batalha pela mente. Vi sombras se aproximando. Elas sussurravam: você não consegue. Continue pecando. Deus nunca vai perdoar você. Deus disse: o inimigo raramente começa destruindo uma vida, ele começa plantando uma mentira. Você se torna aquilo que decide acreditar todos os dias. Perguntei: mas, Senhor, por que ele ainda pode agir? Porque o amor não existe sem liberdade. Eu criei você para amar, e o amor sempre exige uma escolha. Vi um homem ajoelhado, orando. Anjos fortaleciam aquele homem enquanto ele nem sequer percebia. Deus respondeu: muito mais do que você imagina. Vocês caminham pela fé, não pelaquilo que conseguem enxergar. Agora vi meu próprio coração. De um lado, meus medos. Do outro, a palavra de Deus como uma espada cortando as mentiras. Antes de vencer o pecado, você precisa vencer a mentira que alimenta o pecado. Se eu removesse toda a dificuldade, você nunca aprenderia a depender de mim. Você chama de castigo. Eu chamo de treinamento. Você chama de silêncio. Eu continuo chamando você pelo nome. A vitória não pertence àquele que nunca caiu. A vitória pertence àquele que continua vindo até mim, mesmo depois de cada queda. Minha maior guerra nunca foi contra o mundo. Minha maior guerra sempre aconteceu dentro do meu próprio coração. E Deus nunca deixou de lutar ao meu lado.